Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, chegamos ao último episódio da série BCOY, Ballot Coach of the Year. Chega ao final sem dar o primeiro lugar para Greg Popovich, o que é sempre um crime. Lucas, o que dizer desse homem que conhecemos há tanto tempo e consideramos bastante já? Guilherme, eu sofri muito na mão do Popovich por várias e várias temporadas, então eu digo com tranquilidade, cara. Ele é o técnico que mais assusta. Quando você vai enfrentar esse homem numa série de playoff, você já pensa, puta merda, o cara vai dar um jeito de ferrar com o seu time. O que ele faz de bom, você pode esperar que não vai conseguir mais fazer. Tudo que dava certo não vai dar certo. Então, pode pensar em um plano B, no plano C, no plano D. O cara é um monstro, Guilherme. E assim, tem três títulos de técnico do ano, mas é mais ou menos isso que a gente está fazendo com ele também aqui, Guilherme. As pessoas, os votantes, nem consideram, porque... De novo, isso aí, de novo, eu quero novidade, me dá novidade, né? Então você pega assim um grande salto. O Popovich está há mais de 20 temporadas, 50 vitórias. Temporada passada não teve, mas foi muito perto disso, né? 20 temporadas, 50 vitórias. Cadê o salto estatístico de uma temporada para outra, né? Cadê a grande evolução desse time? Não tem, ó, o time tá estagnado, Guilherme. Estagnado aí nesse mar de sucesso. Então é muito mais fácil a gente ver o que a gente está vendo com o Coach Bud, né? Um time que vai saltar de 44 vitórias para 60, ou vários outros casos que a gente viu, né? Que o técnico do ano vence por quê? Porque o time saiu de uma situação ruim para uma situação muito boa. Então você vê o Popovich sempre 50, 55, 53, 50, 52, 57... Poxa, não tá evoluindo isso aí, tá sempre na mesma. Então as pessoas não voltam mesmo, não. Ele tem 5 títulos da NBA, um ainda da Conferência Oeste a mais, né? Ele foi 6 vezes campeão da Conferência Oeste, 5 delas redundaram em título, o outro foi aquela bola que o Ray Allen tirou o título das mãos do Popovich. Tá passando pano aí pro Manu, né? Porque o Manu errou um lance livre fatal ali. Manu e Kawhi. Ok, mas se o Ray Allen não mata uma bola histórica, ninguém lembraria dessas bolas aí. E de fato, assim, ele foi técnico do ano pela primeira vez em 2003 e a gente tá falando dele em 2019, né, cara? Então, assim, é uma lenda viva. O Popovich, ele começa a ser técnico. A gente não vai fazer aquele background do Popovich, não, porque... Não dá tempo, Guilherme, seriam 8 horas. E outra, é um personagem que merece episódios, né? Mas como essa série é sobre técnico, não faz nenhum sentido fazer uma série de técnico. A pessoa, se fosse falar, vamos ver que é as melhores temporadas do Popovich. Pois é. E que não são só títulos, né? Tem temporada que é coisa mágica, assim. Então a gente só vai situar rapidamente, assim, essa relevância dele. Para começar já, Lucas, lançando uma questão que eu não te preparei, hein? Talvez eu te pegue de surpresa, hein? Tá aqui zumbado? Você pode ficar incomodado de ter que falar sobre isso, mas posso falar? Posso? Pode falar. É o GOAT dos técnicos, Lucas? GOAT dos técnicos. Guilherme, vai ter sempre aquele cara que gosta de polemizar, né? Mas falar, mas e o Red Auerbach lá, que o cara lá que fumava durante o jogo? Eu acho que Boston se você Celtics. fuma durante o jogo, Guilherme, você já tá eliminado. Não tem como. Então, claro, dos técnicos da minha geração, os técnicos que eu acompanho o trabalho, que eu vi, a gente vai ver Phil Jackson, vai ver Pat Riley, vai ver Popovich. Pra mim, o Popovich é o melhor. Não tem padrão. Desses aí ele não dá. Ele não tem o número de títulos do Phil Jackson, beleza. Mas ele também não teve Jordan, né? Ele tem 20 anos de Tim Duncan. Ele não vai reclamar de falta de qualidade não, Guilherme. Mas é principalmente o que ele faz quando não tem elenco que me faz pensar que realmente Popovich é superior a todos os outros que eu vi. Dos que eu vi também. Claro, como é que você vai discutir com o Red Auerbach, que ganhou 9 títulos da NBA como técnico, mas a gente não via mesmo, né? Eu sou contra ser o sabidão da parada, ficar falando sobre coisa que não viu, né, Lucas? A gente toma muito cuidado aqui no Café Belgrado para não ser o sabidão da parada. Mas desses que a gente acompanhou, para mim não tem padrão de comparação, que me perdoem os fãs de Phil Jackson, de Pat Riley. Cara, a gente tá falando aqui de outra coisa, assim, é uma coisa meio de outro mundo o que esse cara é capaz de fazer. Eu vou começar então, Lucas, a explicar por que essa temporada do Spurs, de novo, é motivo para colocar o Popovich, seria motivo para colocar o Popovich como técnico do ano, sim. E eu vou explicar aqui qual é o meu argumento para isso. Por isso que, como ele é um All-Concurso, ele não concorre, mas se concorresse, teria meu voto. Por quê, Lucas? Olha o time do Spurs
do ano passado. Eu vou dizer primeiro o time pra você. Posso falar? Fala. Vou lá então. Lamarcus, eu tô falando 17 e 18. Isso, da temporada de 2017 e 2018, descendo do máximo pontuação até o 10º que mais pontuava, só para apresentar o elenco. Lamarcus Aldridge, ok, continua. Kawhi Leonard, saiu, foi pro Toronto. Rudy Gay, Paul Gasol, já não tá mais no time. Patty Mills, tá no time ainda. Manu Ginobili, se aposentou. Danny Green, tá no Toronto Raptors. DeJounte Murray se machucou, não pôde jogar. Kyle Anderson recebeu uma bolada aí, né? Grizzly. O Spurs não teve coragem de igualar. Tony Parker assinou com o Hornets. Esses são os 10, tá? Esses eram os 10 principais jogadores do ano passado do time. E aí o 11º, 12º... Principais que eu digo que mais pontuavam. O 11º seria o Bryn Forbes e o 12º, Davis Bertans. E aí tinha também no elenco Geoffrey Laverne, que jogou 50, jogou pouquíssimos jogos. Derek White, que jogou apenas 17 jogos. E aí caras que não entram mais, ok? Falei só isso. Para comparar com os caras que estão esse ano, Lucas. Comparar em que sentido? De novidade do elenco. DeMar DeRozan, hoje é o principal pontuador do time, com 21,5 pontos, apenas meio ponto a mais que Lamarcus Aldridge. Ou seja, DeMar DeRozan, cara nova. Bryn Forbes não estava na rotação e hoje tem 11 pontos por jogo e tem quase 30 minutos de média, 27,9 minutos de média. Marco Bellinelli, que voltou. Derek White, que nem jogava e agora joga 26 minutos por jogo, é um dos principais defensores do time. Uma das grandes testas da NBA. O Patrick Mills, o testa spam dele é bom demais. Patrick Mills continua ali fazendo a mesma coisa. Davis Bertans agora ganhou protagonismo. Jacob Poeltl, o Paul Gasol que entrou depois saiu, né? Dante Cunningham, que também não faz nenhuma diferença. Lonnie Walker nem jogou. Ou seja, Lucas, o Popovich teve que remodelar o seu time, perdendo referências das mais importantes de dentro e fora de quadra. Fora eu digo porque eu imagino que o Tony Parker, que o Ginobili ajuda naquela molecada que chega. Dentro de quadra, eles perderam o Kawhi Leonard. Perder Kawhi Leonard não é perder, tipo, um jogador qualquer. É perder a referência. E ainda assim, ele remonta, como eu falei lá em outra situação, do Clippers, ele recebe novas... o Lucas me corrigiu depois. Não é que perde só jogadores, ganha novas peças. Mas, de novo, teve que montar o time ao longo da temporada. E agora, com uma novidade. Os seus 2 principais jogadores jogam um basquete que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a NBA gostaria que os principais jogadores... Não a NBA, aquilo que taticamente tem sido priorizado na NBA. Não tem problema. O Popovich de novo botou os Spurs nos playoffs, de novo com uma campanha muito boa, e nessa reta final aí tem explodido, tá melhorando a campanha ainda. Ele pode terminar ainda com 50 vitórias, não é garantido, mas pode. Lucas, eu acho que é uma façanha remodelar esse time, remodelar nesse contexto e tendo à sua disposição como melhores jogadores, atletas que não têm como ponto forte aquilo que tem levado as equipes mais vitórias, para mim é outro feito daqueles que a gente tem que ficar lá por anos quando falar do Popovich. Então, Guilherme, e aí você falou da diferença do elenco e tudo. Cara, não é simplesmente, mas ali esses caras já estavam vendo como é que funcionava, o Bertans, o Bryn Forbes e o DeRozan, claro, é uma evolução em relação ao que eles tinham no ano passado, porque ano passado você citou o Kawhi Leonard, mas ele jogou 9 jogos e jogou mal, né? Ele não estava com a cabeça no San Antonio, né? Ele estava numa outra pegada ali, então dá para descartar o Kawhi Leonard da temporada anterior do San Antonio. Para essa temporada, então, chega o DeRozan, então é como se eles tivessem simplesmente adicionado o All-Star. Então era fácil, era previsível. Primeiro que não era previsível, né? A gente lembra de gente prevendo que o San Antonio ia brigar para talvez chegar aos playoffs, por conta do banho de sangue do Oeste. Ninguém sabia muito bem o que esperar. Ninguém imaginava que o Lakers ia ser essa tragédia, né? Sim. E também o Pelicans, né? Também foi um time que foi muito forte nos playoffs da temporada passada. Então tinha
mais ou menos 12 contenders ali vamos botar 11, né? 11 times com chance reais, porque o Minnesota, nessa época do ano, ainda tinha Jimmy Butler, Karl Anthony Towns e Andrew Wiggins, né? Então ainda tinha, e vinha de playoff também, não fez papel feio no playoff não. Então eram 11 times brigando pelas 8 vagas e a gente nem tanto, mas muita gente achou que, poxa, de repente o San Antonio que fica fora, por que não, né? Já foi a primeira vez que não conseguiu 50 vitórias, agora perde o Kawhi, perde referências como Manu e Tony Parker, é normal que o time comece a entrar em decadência. Não aconteceu, Guilherme. E não só não aconteceu, como a identidade do time mudou completamente também. Ano passado, o San Antonio chegou como chegou aos playoffs e a ponto de vencer uma partida do Golden State, porque sua defesa era muito forte, era a terceira melhor defesa da NBA. Nessa temporada, você tem ideia de onde é que anda a defesa do San Antonio? Eu não vi números não, Lucas, mas imagino que não esteja tão boa quanto o ano passado. Não está tão boa, Guilherme. É apenas a 17ª defesa da NBA. Já pensou um negócio desse? Então, o que o San Antonio está fazendo muito bem nessa temporada? Atacando com muita eficiência. É o time que melhor chuta para 3 pontos, apesar de, curiosamente, ser o que menos arrisca de 3 pontos, né? E não só isso, né? É mais ou menos é quase como um trabalho moral do Popovich não chutar muito para 3 pontos, né? Ele fala, esse time aí só fica chutando de 3 pontos. Quem acertar mais no dia ganha a partida. Não precisa fazer mais nada, só chuta de 3 pontos, quem acertou mais ganha. É claro que é um grande exagero aí da parte dele, né? Tentar dizer que é simplesmente isso, porque claro que não é, né? Mas muitas vezes, quando você pega lá o scout da partida, você vê, esse aqui acertou mais de 3 pontos, ganhou. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo, né? Que os times estavam jogando muito parecido todos. O Guilherme falou aí daquele reloginho de alguns times, não foi, Guilherme? Desses bons times. E é mais ou menos parecido, né? A seleção de arremessos é parecida. O San Antonio é uma grande bagunça em relação a isso aí. Não só o pace é um dos mais baixos da NBA, tá aí no bottom 10, né? Como também a seleção de arremessos é a mais peculiar dessa temporada, né, Guilherme? E mesmo assim o ataque tá lá no topo, né? É interessante, né? O Spurs, um técnico que é basicamente o cara que domina a NBA, mas no sentido, sei lá, o cara dá o tom, né, Lucas? Ele empregou metade da NBA. O Lucas falou sobre isso recentemente. E não só técnicos, né? Tem Borrego, tem Brett Brown, tem Coach Bud, mas também ali no front office dos times, verdade. Muitas vezes os times procuram. Opa, esse aí passou pelo Spurs? Tem minha preferência. Então, às vezes você contrata, nem passou pelo Spurs, mas com certeza você entrevistou alguém que passou pelo Spurs, né? Concorreu alguém que passou pelo Spurs, né? A chamada cultura que ficou tão comum aí, tem que fazer a cultura do time, né? A franquia tem que ter uma cultura vencedora. É uma pena que o Phoenix Suns não trouxe ninguém ainda do San Antonio. Isso pode explicar muita coisa, Lucas. O emprego, se você consegue emprego no Spurs, é esse e mais um, né? Você falou aí tem o Sean Marks, que já trabalhou no Spurs, Sim. Tem o do Oklahoma City Thunder, Sam Presti, né? Sam Presti. O Danny Ferry. O Steve Kerr, né? Jogou com o Popovich. E é considerado pela galera muito lá. Entre vários outros. O Quinn Snyder, técnico do Jazz, ele era da G-League, do time da G-League do San Antonio. Do Austin Sim, Spurs? Austin Olha aí, Toros, mais um. Austin Toros, isso. Depois virou Spurs, né? É uma tradição aí mesmo, né? Então, assim, o cara que é o técnico, todo o sistema, né, da NBA, vamos dizer assim, o cara mais influente, ainda assim, tá remando contra a maré, Lucas. Isso pra mim é bonito demais de pensar. Posso falar do reloginho de novo? Será que o pessoal vai ficar cansado se eu falar? É que o caso do Spurs não tem como não falar, né? Você lembra lá, por exemplo, que o Nets basicamente não chutava ali do cantinho ali das 5:15? Vamos lá, 5:15. O Spurs já chuta um pouco mais, 145 chutes, pelo menos o triplo. Um pouco mais. Agora, se você chegar ali, Lucas, às 4:20, 5:20, 159, já aumentou um pouquinho. Da cabeça, Lucas, ali já na linha de 2, mas para fora do garrafão, 397 chutes. Caramba! Só para você ter uma ideia, eles chutam muito mais dali do que de para 3, Lucas. O que é... Isso é o cantinho do Lamarcus, né? É o cantinho do DeRozan também, né? Sim. Aí, às 20:08, 157.
E agora sim, o cantinho do Lamarcus, Lucas, 235 chutes ali faltando 5 para 7, sabe onde fica o ponteiro ali, no 5 para 7? 235 chutes. Só comparando, eles chutam 235 bolas dali, até agora, chutaram ao longo da temporada, e de 3, Lucas, 110. Geralmente é ao contrário, né? Geralmente, assim, os times estão priorizando chutar de 3 e, cara, o Spurs é totalmente o contrário mesmo, na outro lado da zona morta. É a resistência, né, Guilherme? Eles são resistência, Lucas. É muito louco o que o Spurs tem feito. Eles tiveram ainda, assim, vamos ter que situar mesmo, né? O DeRozan, não foi que os Spurs escolheram contratar o DeRozan porque acreditava nos talentos dele, porque era um grande jogador e eles queriam construir. Era um bom fit, né, de repente. O que era um bom fit. Não, velho, foi o que tinha pra troca. O Kawhi queria sair, não teve proposta melhor do que pegar um cara que era All-Star num time que tinha feito a melhor campanha do leste no ano anterior. Ou seja, você pega aí o DeMar DeRozan meio que como, bom, ele é muito bom, vamos ver o que dá pra fazer aqui. O LaMarcus Aldridge, os Spurs brigaram muito por ele. Você lembra que o Popovich atuou lá na off-season, foi para Los Angeles para fazer reunião. O Popovich nunca fazia essas paradas, né? Mas foi lá para fazer aquele papo de Popovich, para convencer o cara que ele vai ser bem tratado, que esse é o lugar dele. Cara, chegou lá, explicou porque que era o sistema, tudo, mas era um outro estilo da NBA na época. A NBA não estava indo para esse caminho. E a ideia era que o LaMarcus fosse uma espécie de substituto do Duncan. Rapidamente isso não se comprova, o LaMarcus fica muito chateado com o jeito que os Spurs jogam, ele queria ter um protagonismo que ele não teve, ele se sentiu meio que maltratado. O Popovich chegou e falou assim, não, peraí então, isso aqui é culpa minha, eu vou convencer ele a ficar, foi um outro trabalho, e todo mundo que a gente conversa sobre o Popovich, que teve alguma relação com ele, destaca isso, né, Lucas? É um gênio dentro de quadra, é um técnico ultra detalhista, isso aqui é detalhe, né, assim, ele tá jogando um tipo de basquete muito técnico, tá ganhando o jogo de time muito forte. Vou ressaltar isso, como eu sempre falo isso nos episódios. Tá fazendo com que jogadores do seu elenco pareçam muito melhores do que na verdade são. Tanto que o ano passado, Bryn Forbes e Derek White nem jogavam. E tava lá. O Popovich é aquele cara do Lucas, que é assim, velho, é o que tem aqui, bora lá, vamos trabalhar. E ele pega esses caras, bora trabalhar, e bota no playoff do Oeste, cara. Então, assim, trabalha muito detalhe, trabalha muito parte técnica, sabe escolher auxiliar muito bem, que eles não pegam esses caras e ensinam tudo, né? Hoje eles têm, por exemplo, um dos melhores treinadores do mundo trabalhando com ele, já há alguns anos, que é o Hétero Messina. Agora tem a Becky Hammond, que também, nossa, todo mundo que trabalha com ela elogia muito, então sabe escolher. E, cara, tem tudo isso, tudo basquete. Mas muita gente destaca esse fator extra-quadra, não é? Ele não é lambibotas, Guilherme. Ele sabe que... Ele não passa pano. Ele não passa pano pra ninguém. Ele sabe que o Superstar muitas vezes decide o título, né? Não, muitas vezes não, quase sempre. Decide o título. Você precisa ter um Tim Duncan se você vai ser um time que vai 20 vezes chegar nos playoffs como uma das 3, 4 maiores forças, né? Você precisa ter cara desse nível. Mas... ele sabe também, e isso aí é o mais raro que o técnico saiba, que ao eu tratar o Tim Duncan que eu tenho de uma maneira igual a todo mundo, os outros vão render mais, vão saber que, não tem protegido aqui, eu tenho que fazer o meu. Se eu estiver errando, se ele está falando que eu estou errando, é porque provavelmente eu estou errando mesmo, eu tenho que corrigir, porque quando ele fala isso para o Tim Duncan vai lá e obedece. Então, se o Tim Duncan tá obedecendo, o que é que eu, Bryn Forbes, não vou obedecer, cara? Então, o Popovich sempre soube tratar muito bem o elenco e não é, por exemplo, ele fez isso aí porque ele estava sabendo que com isso aí ele ia ganhar mais jogos. Eu acho que não, eu acho que é o jeito do Popovich, né? Ele é um cara também, outra coisa que, se você não ouviu ainda o Pingado com o Alex, escuta lá que ele fala um pouco sobre como é o Popovich. Ele não é o técnico que tem medo de dizer que errou. Ele, várias vezes na carreira dele, ele vai dizer que, não, a gente perdeu por causa de mim, a gente perdeu porque eu errei. A bola que faz o Miami Heat vencer o título, né, o primeiro título lá, naquela sequência de finais entre Miami e San Antonio, o Tim Duncan não estava em quadra para pegar o rebote, né?
O Popovich opta por não colocar ele ali, porque ele achou que o arremesso de lance livre ia ser feito. Desculpa. Se o San Antonio precisasse bater lance livre, não era bom ter o Tim Duncan, era melhor ter outra opção lá de jogador em quadra. Então, o Tim Duncan não estava lá em quadra, ele assume esse erro, né? Várias vezes ele brigava com o Banu, várias vezes, né? Mas ele também sabia admitir quando era ele que estava errado na relação entre ele e o Manu. Então, esse fato não é tão comum entre técnicos e mesmo técnicos aqui no Brasil também. E não só de basquete, né? O técnico tem essa mania de achar que ele não pode admitir um erro porque ele sai fragilizado. O Popovich não tem esse medo, eu acho ele um cara muito humano, que ele sempre se coloca do lado decente das coisas, né? Ele analisa as coisas não só do basquete, mas também do mundo todo ao redor de uma maneira muito franca, muito clara, expondo o seu ponto de vista, explicando por que ele acredita naquele tipo de coisa. Ele passa material para os jogadores estudarem que não tem a ver com basquete muitas vezes, então ele se preocupa com a formação humana daqueles jogadores, e aí é muito mais fácil você cobrar posicionamento, cobrar que siga a cultura do San Antonio, quando você tem um líder desse tipo que mostra o tempo todo o que é que deve ser feito, como deve ser feito e por que tem que ser feito, né? Então, o concurso não é por acaso não, Guilherme. É um padrão. O Popovich que eu mais gosto, assim, Lucas, é de barba. Também. É o Popovich, quando você olha a rotação do Spurs, você não acredita que eles estão ganhando de um timaço com uns caras muito loucos em quadra, assim, sabe? E cara, assim, com todo respeito, vamos ser respeitosos, porque, assim, NBA não é qualquer um que chega lá, né, cara? Então, claro, tem que respeitar demais. Mas, cara, a hora que você vê de um lado, sei lá, um timaço, e do outro, Derek White, Bryn Forbes, Davis Bertans, e o Spurs tá ganhando tipo 8, você fala, não é possível, velho. De novo, né? E isso acontece agora, mas isso acontece há muito tempo. Não é de hoje que a gente vê. Cara, o Popovich botou o Matt Bonner pra jogar na NBA numa época que, cara, o Matt Bonner era um negócio assim, exótico, né? Ele tava em quadra e ele ganhava jogo, velho. Eram umas coisas esquisitas, né? Eu acho que tem que ter muito domínio, assim, de conhecimento de jogo, de conhecimento da profissão, conhecimento do elenco. É isso, Lucas. O cara ser... E tem algumas coisas, assim, né? No playoff passado, o Popovich perdeu a esposa no meio de uma série, né? Na série que eliminou o San Antonio Spurs contra o Golden State Warriors. Então ele não pôde estar no banco, né? Então essa volta ao playoff dele é muito, muito simbólica também. Emblemática, né? Emblemática. Continua trabalhando. A gente sempre debate, porque o Popovich disse que ele se aposentaria quando o Duncan parasse. Você lembra disso? Sim. Ele sempre falou isso. Ele dizia que o único mérito dele era ter o Tim Duncan. Claro que não é verdade, né, velho? Mas ele brincava muito com isso. Que ele falava assim, quando o Duncan parar, eu paro também. O Duncan parou, ele não parou, ele continuou. E, cara, ele perdeu... Fake news! Fake news do Pop, né? Auto fake news. E ele não parou. Ele continuou formando. O cara que teria sido o pilar da reconstrução, por 1000 motivos, e boa parte deles a gente não tem a menor ideia quais são, abandona o barco. Ele tem que reconstruir com os caras que não estavam ali com ele, né? Ele perde o Ginobili, perde o Tony Parker. Velho, é tipo um mundo novo do Popovich mesmo. Assim. Quem que é o mais antigo hoje do elenco, Lucas? É o Pat Mills? É o Pat Mills, sim. Olha aí, velho. Tô falando do Pat Mills como o cara mais antigo do elenco, né? Que tava ainda nos títulos. Mudou tudo. E ele tá lá. Tá levando mais um time pra playoff. A gente não sabe quanto tempo ele vai continuar. Ele vai ser técnico da seleção americana agora. A questão é, ele já se adaptou a todo tipo de NBA que existe. Ele já defendeu o Shaq em playoff. Ele já teve que mudar escalação pra small ball pra defender o time do Suns. Ele já jogou contra aquele Detroit Pistons, que era o jogo mais travado da história. Ele já venceu o Miami Heat, jogando um basquete coletivo, de passe, uma coisa linda de jogar. E agora ele está enfrentando a grande era dos ataques analíticos, dos ataques de 3 pontos. Ele escolheu enfrentar isso aí do outro jeito, né? Ele está enfrentando de um jeito totalmente diferente. A tendência é que ele não vai superar o Golden State Warriors, a tendência é que ele não vá superar, por exemplo, o Houston Rockets, esses times que doutrinam, né, nessa arte.
Lucas, mas eu não tenho, já falei isso várias vezes, eu não tenho a menor coragem de apostar contra Greg Popovich, mesmo contra o Golden State Warriors, mesmo sabendo que eu vou perder esse dinheiro da aposta. Eu acho que Vai deixar de ganhar, na verdade, que você não aposta porque você não quer perder as calças. Exatamente. Mesmo assim, eu não tenho coragem jamais de apostar contra Greg Popovich. Para mim, um hors concours. E é por isso, Guilherme, que ele está aqui encerrando essa minissérie, que eu espero que você, apoiador do Café Belgrado, tenha gostado e mais, tenha contado para sua família e amigos. Conte por aí que você ouviu essa série. Encerramos aqui 7 episódios, um para cada técnico, mais aquele de abertura que está aberto em todas as plataformas. Lucas, gostei muito dessa jornada aí, a terceira minissérie. Esperamos que venham outras por aí. Tem mais, não tem não? Será que acabou, Guilherme? Não vamos prometer nada não, porque de repente a gente não consegue fazer. Aqui não tem promessa, Lucas. Só tem suposições e divulgação de rumores. Tem destaque final? Meu destaque final é o seguinte. Você já teve muitos destaques finais até agora, então não tem destaque final. O meu destaque final é Belgrado. Forte abraço.